Eu tenho imenso medo das pessoas que têm certezas. Não há nada que me assusta mais do que as certezas e, portanto, é sobre isso que eu gostaria de falar. Ia começar com algumas notícias, de coisas que vocês já ouviram falar, se estiveram atentos às notícias que saem nos meios de comunicação, e que são estes 5 exemplos que eu escolhi para falar um bocadinho, muito rapidamente, de cada um deles. O primeiro foi uma notícia do ano passado, que aconteceu em Portugal, mas isto já aconteceu noutros países, que foi uma mulher que teve um AVC monstruoso e, portanto, o seu cérebro deixou de funcionar. Portanto, ela estava, para todos os efeitos, morta cerebralmente, mas estava grávida e, portanto, os médicos resolveram, com o consentimento da família, manter o corpo da mulher a funcionar, quer dizer, a fisiologia a funcionar, de maneira que o feto, que tinha 4 meses de existência, pudesse sobreviver durante mais 2 meses e, portanto, fazerem uma cesariana, a criança nasce e houve mais 4 órgãos daquela mulher que foram usados para salvarem mais 4 pessoas. E, portanto, isto já aconteceu. Em Portugal não usaram os órgãos, mas o bebê nasceu depois da morte cerebral da mãe e depois, obviamente, depois da cesariana, desligaram as máquinas e a senhora e a criança nasceu e os outros salvaram-se com os órgãos lá. O segundo exemplo também é uma notícia que provavelmente já ouviram falar, que tem a ver com o facto que há certas doenças nossas, humanas, que são doenças degenerativas, portanto são doenças lentas, que levam a uma morte lenta e uma morte que não tem cura nenhuma, mas cuja responsabilidade dessa doença é uma mutação que aparece num gene, que aparece eu não sei se ainda se lembram da vossa biologia, as células têm um núcleo, onde está uma grande parte do material genético, e depois tem uns organelos à volta que se chamam mitocôndrias, que é onde se faz a energia toda das células, e essas mitocôndrias também têm um bocadinho de material genético, muito pouquinho, 0,5% do material todo. E essas mitocôndrias a gente só herda da mãe. Portanto, nós somos 50,05% material genético humano, que é da nossa mãe, e 49,95% que é do nosso pai. Portanto, eu costumo dizer que somos mais filhos da mãe do que do pai, porque temos um bocadinho mais do material que vem da mãe. Mas essas mitocôndrias, às vezes, têm mutações, e essas mutações causam doenças raras, degenerativas, que não têm cura e que matam a pessoa. E, portanto, aquilo que se fez, que começou a fazer em Inglaterra, foi a possibilidade de substituir essas mitocôndrias daquela mulher que forneceu o ovo por mitocôndrias de outra mulher e que não tem essa mutação. E, portanto, quando a criança nasce, tem o núcleo que tem quase metade do material do pai e quase metade do material da mãe, e tem mais as mitocôndrias que são de uma terceira pessoa. E não tem a doença e, portanto, a doença não se vai propagar às gerações futuras. Isto causa alguns problemas, porque a criança agora tem 3 pais, não é? Tem 3 pessoas que deram material genético para aquela criança. E para já é só as mitocôndrias, que é um bocadinho, mas qualquer dia vão substituir cromossomas inteiros e, portanto, é mais material no processo. Isto causa o que é que aparece no bilhete de identidade. Quem são os pais? São só 2? Ou são 2, qualquer coisa com o nome outro mais pequenino, escrito em letras mais pequenas para não se poder ler? Não é? Isto já é feito e, portanto, é uma notícia recente. Depois, o outro, que vocês forem ao YouTube, também podem ver, se puserem lá a mulher tetraplégica e biónica, veem uma mulher tetraplégica a quem colocaram um chip numa certa região do cérebro, um chip pequenino, minúsculo. Esse chip está ligado a um computador e o computador está ligado a um robô. E a mulher, só usando o seu pensamento, dá ordens ao robô para ir buscar uma chave de café, trazer a bebida e põe a chave de café para mim em cima dele. Treina um bocadinho, consegue dar ordens diretamente do cérebro
para um computador e o computador para um robô. É claro que aqui se põe o problema para já, esta coisa de dar ordens a um computador, ninguém tem grande objeção. Agora imaginem que é o computador a dar ordens à senhora, porque o chip funciona nas duas direções, e portanto é preciso ter cuidado. O terceiro, eu acho que vocês já falaram disto a última vez com a professora Maria do Carmo Fonseca, do CRISP, que é a possibilidade de nós editarmos o DNA. Como a gente edita o DNA, vocês lembram-se também da vossa biologia, é uma molécula comprida que tem 4 letras que estão arranjadas de certa maneira, e esta técnica pode ir ao DNA e substituir uma letra, ou 2, ou 3, ou 4, os ciclos certos, e portanto corrigir mutações que possam ser perigosas no processo. Isto já se faz em animais e em plantas, e já se começou a testar em embriões humanos para ver se é possível corrigir algumas doenças. E saiu uma notícia há 2 dias de que uma doença grave podia, em parte, ser tratada desta maneira. E depois tenho aqui no fim 2 exemplos que são misteriosos de propósito. Eu não sei se vocês se lembram que houve uma grande discussão recentemente sobre como é que o Trump foi eleito e como é que o Brexit aconteceu. E qual foi a interferência do mundo digital para que isso pudesse acontecer. Ninguém acredita que isso pudesse ser possível. E o que aconteceu foi uma firma chamada Cambridge Analytica que pediu a 80 mil pessoas para lhe darem acesso aos seus Facebooks. E eles estudaram as 80 mil pessoas e criaram um algoritmo que permitia, se tivessem, em relação a uma pessoa, soubessem 40 likes, no Facebook a gente põe like, não like, se tiverem 40 likes, o computador conseguia prever o comportamento da pessoa melhor do que um amigo. Com 300 likes, conseguiam prever melhor do que um cônjuge, em situações complicadas. E eles não dizem, mas eu digo que se calhar com 1000 likes conseguem prever o comportamento melhor que a própria pessoa. E, portanto, isso é possível. E isto também assusta um bocadinho, não é? Quer dizer, de repente, há um mundo dos computadores que consegue fazer isso. A inteligência artificial, a artificial intelligence, que está ali, também um exemplo clássico agora é um casal que quer se divorciar em Chicago, vai ao advogado, o advogado tira os dados todos e quer saber quanto é que cada um quer receber, não sei o quê, no divórcio, mete aquilo no computador, o computador analisa 100 mil casos semelhantes e depois diz aos dois, se vocês forem para o tribunal, provavelmente não conseguem acreditar. Se quiserem tomar uma decisão para não ir para o tribunal, ele pode ficar com isto e ela pode ficar com aquilo. Portanto, agora a decisão é vossa, mas a experiência mostra que há soluções que são dadas estatisticamente sobre o projeto. Portanto, isto são tudo exemplos de coisas de hoje, não são coisas de amanhã, são coisas que estão a acontecer hoje no processo. E depois eu também gostava de trazer algumas surpresas. Primeiro dizer que 70% das células do nosso corpo, 70% das células do nosso corpo não são nossas. São de bactérias e fungos e vírus. Vírus não são células, mas são bactérias e fungos. E, portanto, nós somos um ecossistema, somos assim cheios de cogumelos de terceiro mundo, com células que são fundamentais para o nosso funcionamento. E não são só 70% das células do nosso corpo que não são humanas, 90% do genoma que a gente transporta também não é humano. Portanto, a gente pensar que é definido só pelo nosso genoma é uma fantasia. 85% é de vírus, 15% é de bactérias e fungos, 5% ninguém sabe o que é. E depois, a outra é que 99% das espécies que já existiram no nosso planeta já desapareceram. E eu costumo incluir isto quando falo, às vezes, em certas audiências nos Estados Unidos, em que há muitos, vocês sabem, há os criacionistas que não acreditam no Darwin e acham que as espécies foram todas criadas uma de cada vez. E eu gosto de dar este exemplo, isto quer dizer uma de duas coisas. Ou quem quer que criou estas espécies não sabia o que estava a fazer, 99% já desapareceram,
portanto era incompetente e elaborado. Ou muito pior do que isso, era sádico ou sádica, para criar espécies a desaparecerem depois, para as eliminar assim. O que não é um bom augúrio para a evolução do nosso meio. Como é que nós, ao longo dos milénios em que nós, humanos, existimos, promovemos ou capacitamos o nosso bem-estar? E eu queria falar um bocadinho sobre cada uma destas várias formas. Não vou falar muito sobre o ambiente natural, porque isso é muito conhecido. Como é que nós alteramos o ambiente natural? Olha, por exemplo, desenvolvemos a agricultura. A agricultura é a coisa que mais alterou o ambiente natural que a gente conhece, não é? Quer dizer, nós destruímos florestas inteiras para plantar coisas que nem sequer existiam cá. A maior parte das coisas que a gente come aqui, hoje na Europa, não são europeias. Vieram da América, vieram da África, vieram da Índia, vieram de muitos sítios diferentes. E, portanto, nós alteramos a natureza de uma forma dramática e continuamos de uma forma dramática. Aprendemos a construir casas, a construir estradas, a construir barragens, aprendemos a construir comboios. Nós alteramos o ambiente natural de uma forma dramática e eu não vou passar muito tempo com isto, que é óbvio. Olha, esta casa está aqui, não tem nada a ver com natural era ter herdazinhas simpáticas. Mas alteramos também de uma forma fantástica, enorme, o ambiente social em que nós vivemos. E eu vou falar um bocadinho sobre essa questão. Depois também alteramos o nosso estado cerebral. E também vou falar um bocadinho sobre isso. E finalmente a biologia. E tudo isto foi através do conhecimento e das suas aplicações, mas de todas as áreas do conhecimento. As áreas das ciências, se quiserem, naturais, das ciências sociais e humanas. E eu espero que isto fique claro com os exemplos que eu vou dar. Alterações sociais. Qualquer uma destas que está aqui mudou a vida de milhões de pessoas. Acabar com as monarquias absolutas, que ainda não acabaram completamente, mas que no mundo, na Europa, já não há monarquias absolutas. O rei não gosta da pessoa, manda cortar a cabeça, e isso acontecia no século X, isso já não existe. Não é? Portanto, a Magna Carta, que foi o primeiro documento que fez com que acabasse as monarquias absolutas, alterou a sociedade de uma forma dramática. A liberdade religiosa começa a ser defendida através do Lutero, e a reforma e a contra-reforma, vocês lembram-se da história que aprenderam? A reforma e a contra-reforma mataram centenas de milhões de pessoas na Europa a lutar pela liberdade religiosa de uns e de outros. Não é? E, portanto, o Lutero estava a lutar contra a autoridade do Papa na altura, mas ele era ainda mais autoritário que o Papa. Não era uma questão de ser menos ou mais, isto são as lutas do costume das autoridades. A abolição da escravatura em Portugal começa com o Marquês de Pombal, mas em 1962 foi quando eu acabei o liceu. Eu sei que não sou jovem, mas ainda não sou fóssil. E, portanto, em 62, só 40 nações do mundo é que tinham assinado um documento das Nações Unidas para acabar com a escravatura e só 4 parlamentos é que tinham ratificado. Em 62. 62 foi ontem. 62. O direito de voto das mulheres, o primeiro país a dar direito de voto foi a Nova Zelândia. Vocês da Nova Zelândia sabem muito pouco. Não é? Sabem que jogam rugby e fazem uns barulhos estranhos antes de começar a jogar rugby. Né? Já viram isso na televisão? Tem os animais engraçados que são mamíferos e põem ovos. Sabem, mas sabem pouco sobre a Nova Zelândia. Foi o primeiro país que deu direito de voto às mulheres. A França, o país da liberté, égalité, fraternité, só deu direito de voto às mulheres depois de eu nascer. Não teve nada a ver comigo, como é óbvio. Mas foi depois de eu nascer em 45. Não é? E, portanto, isto são alterações sociais absolutamente enormes. E a gente muitas vezes esquece, porque isto é inovação social. Não é inovação tecnológica, é inovação social. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48, também depois de eu nascer. Os princípios da bioética médica são de 79 e os direitos das pessoas com incapacidades de 2008, tudo depois de eu nascer. A alteração dos conceitos de família e género ainda estão a acontecer.
e a Declaração dos Princípios Fundamentais do Direito de Trabalho é de 91. E eu mostro isto porque eu quero mostrar que a inovação de que a gente fala tanto hoje, que está à espera que a inovação vai salvar os países todos, a inovação não é só nem médica, nem engenharia, é a inovação social, que já espera muito mais gente da inovação tecnológica. Tudo isto numa luta permanente pela liberdade, a autonomia, a responsabilidade das pessoas, em que, como eu disse, centenas de milhões de pessoas morreram e continuam a morrer. Muitos destes ganhos não são permanentes, são frágeis. E, portanto, isto continua, não é uma coisa que tenha acabado. Em relação ao estado cerebral, alterações do estado cerebral é uma coisa que já acontece há muito tempo, não é nada de novo. Chama-se educação. A gente passa 20 anos a aprender para mudar a nossa forma de pensar, para mudar a nossa forma de olhar para o mundo, de olhar para nós próprios, de olhar para os nossos amigos. Chama-se educação. Leva muito tempo, a gente gasta muito dinheiro com a educação e muito tempo, não é? E é para alterar a nossa forma de raciocinar. É a forma mais antiga, se quiserem estimular a curiosidade, a imaginação, a competição, por aí fora. Às vezes faz o contrário. Às vezes a educação reprime a curiosidade, mas não é esta a intenção da educação. A estimulação cultural. Não há ninguém nesta sala que não tenha 1 ou 2 ou 3 ou 4 livros ou 1 ou 2 ou 3 filmes que mudaram a nossa forma de olhar para o mundo. Marcaram. Eu lembro do livro que passou a ser parte da minha Bíblia, que se chama A Procura do Tempo Perdido, de Proust, em que o primeiro volume é uma chatice enorme. É uma relação entre a Odete e o Sr. Swan e que nunca mais vão para a cama. E a pensar que pegar um par descalço, despacho, que se passa. Quase que não li o livro por causa do primeiro volume. E depois levei 2 anos a ler os outros 14 volumes porque eu não queria acabar. E esse livro marcou para sempre. E a gente já viu filmes que fizeram a mesma coisa, por aí fora. Portanto, estimulação, literatura, arte, viagens, Facebook. E depois a alteração dos estados emocionais. A gente, quando se apaixona, fica pateta. Quando a gente se apaixona, acha que tudo o que a outra pessoa quer está bem. É normal, é a coisa mais poderosa que a gente, felizmente, eu tenho pena de quem nunca se apaixonou, mas é mesmo ficar. Qual é a minha do processo? Portanto, apaixonar-se, experiências místicas religiosas, o álcool, o café, os cogumelos mágicos. Eu, quando cheguei a Berkeley, eu estava a falar, eu vinha da África e os meus alunos de doutoramento não queriam acreditar que eu nunca tivesse fumado qualquer coisa. Porque nos anos 60 não havia ninguém que não tivesse fumado ou tomado qualquer coisa. Eu não tenho orgulho nenhum de não ter feito, mas também não tenho vergonha nenhuma. Não fiz, não muito só. Aliás, tinha interesse, tinha curiosidade pelo LSD, mas é muito poderoso. Eu ainda não fiz o LSD quando chegar aos 90 anos. Não sei. E depois, as smart drugs, ou mood controllers, o desporto, os exames militares, isto é tudo para alterar. Eu, quando chego, estou com os meus amigos em Nova Iorque, hoje em dia, todos eles têm uma caixinha com 6 ou 7 pílulas de cores diferentes para não se enganarem. Não é? Um para dormir, outro para acordar, outro para ter bom sexo, outro para ser bem disposto. Uns são triângulos, outros para não se enganar. Portanto, estas alterações do estado cerebral são coisas que a gente faz e se calhar nem sequer pensa muito nelas, mas são importantes. Alterando a biologia, aqui, eu agora gostava de passar um bocadinho mais de tempo a falar sobre isto. Quer dizer, eu pus aqui, na história recente, muitas tecnologias novas que hoje em dia são usadas na nossa sociedade. Quase todas elas. O que vocês têm que perceber é que, em todas elas, a reação da sociedade foi muito negativa. Aquilo que ele contou em relação ao comboio que há 30 km, tudo que aqui está foi muito contestado e algumas das coisas que aqui estão continuam a ser contestadas. Nem toda a gente aceita isto. Há pessoas que se recusam, por exemplo, a fazerem transfusões de sangue porque acham, há certos grupos de pessoas que não querem fazer transfusões, que acham que isso é contra a natureza, fazer contraste. A questão
pedimos a vacinação, sabem, que houve agora um escândalo de pais que não vacinavam as crianças que julgavam que eram autistas. E em relação ao autismo saiu agora uma notícia recente, muito interessante, de que o autismo em crianças não é curado, mas pode ser aliviado substituindo os micro-organismos dos nossos intestinos. Como é que isso é feito? Fazendo uma transferência de fezes. É uma coisa que tiram e põem outras, com outros micro-organismos, e o autismo parece que diminui. Isto é tudo muito recente, mas é para mostrar que os tais micro-organismos, bactérias, têm um impacto importante. A contracepção, há muita gente que ainda acha que a contracepção não é aceitável, não é? Quer dizer, ou usa os métodos naturais, ou então sujeita-se ao processo. Os esteroides, há muita gente que perdeu as suas medalhas que ganharam em competições desportivas porque descobriu-se que usavam esteroides, não é? Portanto, não é uma coisa propriamente. E por aí fora, a questão lembram-se daquele avião que um piloto espinhou na Suíça há um ano atrás e que depois descobriram que ele tinha alguns problemas mentais e que, portanto, agora há muitas empresas que antes de darem emprego a alguém pedem para fazer uma ressonância magnética ao cérebro para ver se há lá qualquer coisa que não está direitinho, não é? Se vocês quiserem. E eu percebo, eu não gostava nada de ir para um avião sem ter a certeza que o piloto não é. Podia estar num avião e que o piloto fosse normal. Não tenha agora. Portanto, isto são coisas que. Mas depois o problema é quem tem acesso a essa informação, não é? Porque depois as companhias de seguros podem pedir seguros muito mais elevados. A reprodução medicamente assistida, eu não sei se vocês se lembram, começou há 30 anos atrás e a reação do público foi muito negativa. Agora tu vais nascer e vais andar o resto da vida com um rótulo invisível na cabeça a dizer eu fui PBPV. E ainda hoje isso acontece. E há muita gente que acha que se o casal não consegue ter um filho, olha, arranja outra mulher, arranja outro homem, adote. Que propósito é que vai agora fazer a fecundação em tubos de ensaio de vidro e depois meter lá no Há reações muito fortes em relação a estas questões. Todas elas, não vou falar, mas sempre que a gente pode falar sobre isso. O transplante. Eu estava na África do Sul quando o Sr. Chris Barnard fez o primeiro transplante de coração. E a discussão ética na altura é como era na África do Sul, se podia ser um coração de um europeu para um africano ou um africano europeu, se tinha que ser só corações europeus para europeus e africanos para africanos, asiáticos para asiáticos. Portanto, isto teve imensas resistências das autoridades. E agora imaginem tudo aquilo que eu falei no início. A biónica, aquela senhora que fala diretamente com o computador e que o computador faz o que ela quer. A gente pode imaginar que um dia eu estou aqui e a minha namorada, o meu namorado está na Austrália e a gente comunica diretamente com o computador, não é pela internet, é pelo computador. E até pode ter sexo pelo computador. Imaginar. E ter orgasmos sucessivos no processo só através de ligações. Certo. Enquanto que a gente manda mensagens para o computador, está tudo bem. Quando for o computador a começar a dar ordens sobre aquilo que a gente faz, já é mais complicado. A questão toda da clonagem reprodutiva, lembram-se da Dolly, quando saiu? Quando a Dolly saiu, todos os jornais do mundo disseram em ovelhas tudo bem, mas em seres humanos nunca. Ok? A criança que tem material genético de 3 pessoas foi feita por clonagem reprodutiva exatamente, não é, mas quase igual à Dolly. Portanto, já está a ser feito no processo. E por aí fora, quer dizer, a ideia de terapias génicas, seleção, edição, a gente escolher os embriões que quer, fazer um casal, fazer 50 embriões e depois ir ver com cada um deles o que é que tem a dizer, olha, eu prefiro este e aquele e o outro não quer, vão para a experimentação, isso
já é possível e em certos sítios provavelmente está a ser. Quais são as preocupações? Eu estou quase no fim. Quais são as preocupações que vêm à baila sempre que estes assuntos são discutidos? Sempre. Eu não vou ter tempo de falar disto, mas se calhar o mais poderoso é esta ideia que estamos a fazer, estamos a ir contra a natureza e estamos a brincar com eles. Esta foi a discussão sobre os organismos geneticamente modificados, nem a ver com as pessoas acham que isto agora tudo como biológicos. Como se as alterações genéticas não fossem biológicas. Mas brincar aos deuses é sempre uma crítica muito grande que se faz. E depois há esta outra palavra que também é muito feia, chamada eugenia. É o que os nazis tentaram fazer. A gente esquece que a ideia dos nazis veio dos Estados Unidos. Em Nova Iorque havia competições de bebés perfeitos e de famílias perfeitas. E havia mulheres que eram esterilizadas que não eram, achavam-se que geneticamente não eram competentes. E mulheres esterilizadas eram, na Suécia, até há 30 anos atrás, pelas nações. A gente também não se lembra disso, não é? A Suécia, ninguém pensa na Suécia, acaba a esterilizar mulheres que eles achavam que não deviam ter crianças no processo. Portanto, são duas palavras muito feias e eu quero falar sobre estas duas. Contra a natureza. Só aquelas duas primeiras partes. Contra a natureza há um leque enorme de opiniões diferentes no mundo. Há pessoas, como eu já discuti há bocadinho, que acham que transfusões de sangue não devem ser permitidas porque é interferir com o processo natural da vida. Há grupos por esse país fora, do mundo inteiro, que não permitem transfusões de sangue porque isso é interferir com o processo das pessoas. Há pessoas que acham que as vacinas são, podem ter consequências graves. Há pessoas que acham que os transplantes, principalmente aqui a discussão é quando os transplantes envolvem órgãos que são muito mais baratos no Bangladesh. E, portanto, a pessoa acha que o problema é se é ético ir agora tirar um rim ou um rim mais pobre, porque precisa de dinheiro para viver e ganha um rim para poder sobreviver, se esse tipo de transplante deve ser permitido ou não. A questão da procriação medicamente assistida já falei, a morte assistida é a mesma coisa, há muita gente que acha que não deve ser permitida. A pílula, toda a gente sabe que é a pílula, não é? A pílula mudou a vida de metade da população do planeta. As mulheres, e hoje há várias pílulas, há a pílula das semanas antes, há a pílula do dia a seguir, há a pílula 3 dias depois, há várias pílulas. Mas ainda não há a pílula para os homens. E a gente pergunta por quê. Porque é que elas têm que tomar a pílula e eles, não devem ser controlados dessa maneira. Não é? Há agora uns estudos que se calhar vão dar em qualquer coisa. Mas, portanto, isto é para dizer que em relação a muitas destas coisas, a opinião generalizada varia muito. Há uns que acham que umas coisas devem ser permitidas, outras não devem. E isto pode dar uma data, eu espero que vocês não saiam daqui todos aos socos, porque podem não estar de acordo com algumas destas coisas. E depois houve um bispo católico inglês que escreveu isto que eu achei muito interessante. Ele diz, e são, afinal, as autoridades religiosas que pretendem saber os propósitos divinos, o que é que os deuses querem. Mas como é que eles sabem o que é que os deuses querem? Têm internet? Ou é uma linha vermelha? Ou é só porque foi escrito há 2000 anos e a gente acha que foi ditado diretamente? Não se sabe. Porque é que o homem poder inventar estas coisas todas não faz parte também da criação? Nós temos cabeça para fazer isto. Se calhar isto é tudo natural. Tem a ver com a nossa forma de imaginar e ter curiosidade por igual. E, portanto, será que não são eles que estão a brincar aos deuses? E não aqueles que estão a desenvolver estas tecnologias? E a eugenia é outra palavra tem muito peso, porque a eugenia
lembra sempre esta coisa de pontuar. E eu costumo dizer que a eugenia é uma coisa que é imposta pelo governo. Nos Estados Unidos há cotas de imigração em vários países. Isso é eugenia. É a gente saber quais são as etnias que podem entrar e podem se estabelecer, quais são os casamentos que são possíveis e quais são. Por isso, um casal decidir que eu apaixono por uma mulher da minha etnia e eu poder ter filhos, isso é a minha decisão, não é uma questão de eugenia. Ou eu não querer casar com uma pessoa de etnia diferente, não vão agora acusar de ser eugénico, porque eu quis casar com aquela pessoa que eu me apaixonei e acontece que é da mesma etnia que eu no processo. Portanto, é muito diferente o que a gente significa por eugénico. Agora, duas últimas provocações. Isto são mesmo provocações. Esta ideia de nós sacralizarmos uma versão genética específica da nossa espécie, a nossa, sacralizarmos, dizer que é sagrado, protegendo de forma a impedir a sua alteração, não queremos cá mexer aqui, não será muito diferente das tentativas, essas eugénicas, de santificar e promover um ideal genético específico para a nossa espécie. É como que a gente diz, nós somos perfeitos, portanto vamos manter o que somos perfeitos e não vamos permitir que nada se qualquer. Isso é eugenia. Isso é a gente ser arrogante ao ponto de achar que nós é que estamos bem e não devemos alterar aquilo que lá está. Ou antes, não será isso também eugénico? Não será isso também uma forma de eugenia? E depois o segundo slide é este, que é, não há ninguém nesta sala que não ache, espero eu, que para os seus filhos nós queremos dar, promover os recursos ambientais e as vantagens de todas as queremos dar. Ensino de qualidade, nutrição saudável, ambiente familiar estimulante, conforto económico, vacinas, outras não. Toda a gente está de acordo com isso. Não há ninguém que não esteja, não há ninguém que retire isso aos seus filhos porque acha que isto é importante. Porquê é que não devemos promover também recursos e vantagens genéticas? Não só eliminando doenças, que já se faz, a doença dos pezinhos, por exemplo, em Portugal, os casais que sabem que têm essas mutações, transportam essas mutações, podem escolher os embriões para não terem essa doença, é uma doença brutal, não tem cura. Isso já se faz em muitas doenças. Como até protegendo, também já se começa a fazer, ou então até dando certas vantagens. O problema é que a gente não sabe o que são vantagens. Você acha que o que é uma vantagem? Eles fizeram umas experiências em ratinhos, em que deram mais memória. Toda a gente já se quer que eu vou durar, porque mais tarde vai me esquecer de coisas. Quem é que não queria ter um bocadinho mais memória? Aos ratinhos que deram mais memória, eles ficaram assustadíssimos. Não queriam explorar nada, porque havia coisas que não se conseguiam esquecer. E nós também há coisas que a gente gostava de se esquecer e tenta esquecer. Portanto, se calhar mais memória não é uma vantagem. Pode ser e pode não ser. Agora, proteger sim. Há pessoas que têm o HIV e transportam, mas não têm a SIDA. E, portanto, têm alterações genéticas que permitem que a pessoa transporte aquele vírus e que não tenha a doença. Aliás, vocês sabem, 80% de nossos não é vírus. São vírus que se habituaram a viver connosco. São vírus. Qual é a vantagem dos vírus matar? Não tem sítio para viver, é uma chatice. Portanto, o melhor é arranjar uma forma de viver razoavelmente connosco. E, portanto, estas pessoas que transportam HIV e que não têm a doença, são pessoas que têm alterações genéticas próprias que permitem que tenham o HIV e que tenham a doença. Não seria de dar esta vantagem ou esta proteção à maior parte das pessoas que estão expostas ao HIV? Não sei. Portanto, isto é uma pergunta que não é fácil de responder. E eu queria acabar com isto. Eu depois deixo ficar, estes são livros para as vossas férias do Natal. Todos eles são muito interessantes e acho que vale a pena. E depois eu queria acabar com duas frases que
são uma de um grande filósofo americano que faleceu há pouco tempo, o Richard Martin, que diz: take care of freedom and truth will take care of itself. E eu não traduzo, porque é difícil traduzir. Take care é mais do que proteger. Take care é proteger com carinho e com amor. É abraçar e ser carinhoso. E, portanto, tratem a liberdade de fazer perguntas, a liberdade de imaginar respostas, a liberdade de pensar em formas diferentes do mundo em que vivemos. E se vocês tiverem cuidado de protegerem essa liberdade, então a verdade vai-se construindo a pouco a pouco. E eu digo sempre que eu gostava muito que isto estivesse na verdade de todas as escolas e de todas as universidades. Porque acho que é uma frase. Há outra frase muito bonita que eu li de um jornalista americano que diz, eu acho lindíssima, que é: a função principal da educação é transformar espelhos em janelas. Eu acho isto uma coisa absolutamente divinal. Tem muitas insinuações, não é? Os espelhos é para a pessoa é um bocadinho, para a pessoa se ver a si próprio e ficar satisfeito consigo próprio, assim, deixa de se ver a si próprio e vê a distância, que é muito mais interessante do que o próprio. E a segunda é do Proust, do tal que eu levei muito tempo a ver o primeiro volume, e que diz que a viagem da descoberta não é tanto andar à procura de novas paisagens, mas observar com olhos diferentes. Eu acho que isto é muito geral, mas é particularmente dirigido aos namorados e às namoradas e aos casais, que muitas vezes andam à procura de paisagens diferentes e esqueceram-se de olhar para as paisagens que têm à sua volta com olhos diferentes. E isto aplica-se não só nas relações humanas, mas também em muitas outras coisas em que nós trabalhamos. E eu peço desculpa, falei demais, mas agora acabei. Obrigado.